Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, por tudo, ó Deus, que o Senhor nos permitiu vivermos nesse dia até aqui. Obrigado, Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, por estarmos aqui, na Tua casa, prestando-Te culto, cantando louvores, e agora, ó Deus, diante da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, use ela para falar conosco. Todo o propósito do seu coração, que cada um seja recompensado na sua busca, em ouvir a Tua voz e entender a Tua palavra, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Primeira carta de João, no capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Um texto interessante, que nós vamos meditar nele a partir de agora, dizendo para nós que existe uma luz diferente dessa luz que nós conhecemos, e existe uma treva diferente dessas trevas que conhecemos. Não se trata dessa luz que nós conhecemos, a do sol artificial, mas a luz da vida. E não se trata dessa escuridão que é a ausência de sol, mas umas trevas que entrarão para a eternidade. O texto está dizendo que as pessoas que não praticam a verdadeira comunhão, entre elas se amando assim como elas foram amadas por Jesus, elas estão nas trevas. Não se refere a essas trevas que nós estamos aqui, mas elas estão vivendo uma vida no escuro. Elas estão caminhando no escuro, elas não sabem para onde elas estão indo. Ele pensa que sabe, mas ele não sabe, porque os seus olhos não conseguem ver. Então, num primeiro momento, esse texto parece que não tem muita coisa que nós devemos meditar nele, mas eu acho ele importante, combinando ele com outros textos, que vai nos ensinar um propósito bíblico de Deus para a gente aprender, que às vezes a gente acha que não deve praticar, que é a comunhão ou amor aos irmãos. Então, queridos, nós sabemos que a nova humanidade a partir de Cristo, sabemos que a velha humanidade a partir de Adão termina na morte. A nova humanidade a partir de Cristo que vai viver na eternidade, ela está revelada na Bíblia que ela é uma família. Não é um time, não é uma escolha baseada no conhecimento, uma escolha baseada no QI, no psique, na raça. Então não é um time, não é investidores, não são educadores, professores, não são agricultores. Então vai ter uma nova humanidade, vai ter uma nova terra, vai ter um novo tempo. E nós sabemos que uma parte da humanidade que renasceu em Cristo vai entrar na nova humanidade a partir de Cristo. E essa nova humanidade é uma família. Essa família tem a ver com as pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus
E cada um que foi nascendo, ele foi dando um ao outro por irmão. Então é uma família, está revelado. Essa ideia desde o princípio. A gente nunca percebeu isso por falta de atenção mesmo, porque no princípio, no Éden, a ideia de Deus era uma família. Ele criou o homem, criou a mulher e disse: sede fecundos, crescei e multiplicai. E era uma família de Deus para viver na presença de Deus, falando com Deus todos os dias. O pecado e a queda frustraram temporariamente esse plano de Deus, mas Deus revela a sua providência para o pecado, a vida de Jesus para reconciliar o homem com Deus, e também está revelado que lá na frente, no fim de todas as coisas, Deus continuará tendo a família como sempre Ele quis ter, uma família a partir de Jesus. Então a gente tem uma ideia do que é família. E é uma família, a Bíblia fala que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele deixou claro que nós somos gerados pelo Espírito. Os termos bíblicos falam que Jesus é o irmão. Ele na ressurreição disse para Maria, lá no sepulcro, ainda falou assim: olha, diga aos meus discípulos que ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Vai e diga isso aos meus irmãos. Foi o tratamento, o termo que ele usou para Maria falar aos discípulos que ele ainda não tinha subido ao Pai. Então fica claro na Bíblia que a nova humanidade, como já era o projeto de Deus no princípio, ele será consumado no final, é a partir de Cristo e é uma família. E a igreja ela já vive nessa perspectiva de família. Só que família é composta de muitos membros, e esses membros eles são chamados de irmãos. Irmãos, aqui o texto diz que eles têm um mandamento. Toda família, se ela não tiver regras, se ela não tiver a estrutura família, ela é composta de uma hierarquia. Ela é composta de princípios, ela é composta de mandamentos. Senão não é uma família. Senão é uma república. Senão é um grupo de amigos, é um ajuntamento, é qualquer outra coisa. Mas uma família, a Bíblia fala que tem o cabeça, tem a adjutora, tem o primogênito, tem o mais novo, tem o outro. Existe uma organização. Existe uma estrutura. E o mandamento de Jesus, ele falou assim, olha, não é um mandamento novo, é antigo, é desde o Éden. Vocês sabem disso. Mas eu estou mandando de novo, é mandamento. Mandamento é lei. Quem não cumpre lei é ilegal. Quem não cumpre lei não está apto para viver em sociedade. Quem não cumpre com as regras da família não está apto para viver em família. Pode ver que muitas pessoas abandonam as famílias. Porque famílias é sinônimo de compromisso, é sinônimo de dever, é sinônimo de doação, de cumplicidade. Onde todo mundo tem direito e tem deveres, é a estrutura, chamado lar, chamado família. E ele falou, o mandamento que eu vos dou não é um mandamento novo, ele é um mandamento antigo, mas eu quero repetir isso de novo. Está dizendo assim, vocês precisam levar a sério este mandamento de amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Porque se vocês não amar uns aos outros, vocês não receberam ainda a luz da vida. Vocês estão no escuro. Olha, quem não ama pode falar que ele está em Deus, mas ele está em trevas. E você e eu sabemos muito bem que não é fácil esse negócio de amar irmão, não. É muito fácil de aprender e é mais fácil ainda de falar. Mas amar não é tão simples. Eu entendo que amar começa com uma decisão, começa com um exercício. A partir do momento que você entende que você deve amar, porque em família você não deixa de amar o seu irmão quando ele te aborrece. Irmão de sangue, eu estou falando agora. Você tem uma tolerância diferente para o seu irmão de sangue do que você tem para o seu colega de faculdade, ou para o seu amigo de trabalho, ou para o seu vizinho. Todo mundo que tem aqui irmão sabe disso. Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem filho, sabe que você tem uma tolerância diferente para com a sua mãe do que você tem para com a mulher, que é muito parecida com a sua mãe.
Você tem uma tolerância diferente para o seu filho do que para um jovem que é parecido com ele. Para o seu pai do que um homem que é da idade dele. Para o seu irmão do que qualquer pessoa. Existe um vínculo, e pelo vínculo, pela unidade, pelo interesse, pelo compromisso, pelo dever, você sabe muito bem o que eu estou falando. Pela unidade. Agora, esta família que eu estou falando, ela termina na morte. Existe uma outra agora, que ela começa em Cristo e ela vai para a vida eterna. E é dessa que nós estamos falando, dessa família. Falou, quem não ama o seu irmão, ele está em trevas e ele não sabe para onde vai. Até porque não tem para onde ir. Uma pessoa que está em trevas, que ele não está na luz da vida, na luz do Evangelho, ele vai para onde? As pessoas que estão andando neste mundo, seguindo o curso que elas escolheram, para onde elas estão indo? Não tem para onde ir. Aqui na terra, desde a queda, não tem para onde ir. Tudo que nós temos que fazer é esperar o que está por vir. Quem falou que tem para onde ir? Quem consegue sair daqui? Para onde as pessoas estão indo? Pode observar que todas as dispensações, Deus falou assim, olha, eu vou te salvar, você espera aí, fica aí. Aguarda o Salvador. Aguarda o arrebatamento. Fica firme. Espera o que está por vir. É o Senhor que vai te buscar. Você não tem para onde ir, não. Quem está indo para lugar nenhum. Está gastando tempo, dando círculos na vida. A igreja de Cristo Jesus, ela não está mais dando círculo, ela já chegou. Ela já se achou, ela já está em Cristo, ela só está esperando ele voltar. Não estamos indo mais para lugar nenhum. O homem se meteu a fazer torre de Babel, a fazer bezerro, a andar para um lado, a andar para o outro, sempre em trevas. Ele não tem que fazer nada, é só crer e estar na luz, na revelação, na orientação. Ele não tem que ir. Primeiro, porque não tem para onde ir. Segundo, que Deus não falou para o homem ir para lugar nenhum. Ele só tem que ficar na revelação, na luz do Evangelho e esperar o que está por vir. Os salvos estão esperando o arrebatamento e a ressurreição. É o que virá. Para os outros virá a grande tribulação e o juízo final. Então, disse o texto, quem não está na luz, ele nem sabe para onde ele está indo. Ele pensa que ele está indo para algum lugar, mas ele não está indo para lugar nenhum. É aqui mesmo que ele vai ficar. É aqui mesmo que ele vai ser enterrado. É aqui mesmo que ele vai ressuscitar para depois comparecer diante do trono. É o que está por vir. Não tem lugar para ir. Então nós, pela fé, já vivemos nessa luz da revelação que há em Cristo Jesus. Eu vou citar para os irmãos alguns textos para fundamentar isso que eu estou dizendo, porque o assunto ele é muito sério. Em 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, que luz é essa? A luz do Evangelho, a luz da vida. Nós temos comunhão uns com os outros, aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado? Quando nós andamos na luz da revelação de Deus, que é Jesus, seu Evangelho, e temos comunhão uns com os outros. Jesus disse várias vezes, eu registrei 2 ou 3 aqui para não esquecer, mas ele disse, o mandamento é esse, você tem que crer em Jesus e amar uns aos outros. Sempre amar uns aos outros está ligado com o crer em Jesus. Não crer em Jesus está perdido. E crer em Jesus está sempre ligado ao amar uns aos outros. O mandamento é esse. Um em relação a Deus e outro em relação ao seu irmão, que faz parte da nova humanidade, onde nós temos a oportunidade de viver em família. Então, em 1 João 1,7, disse nós andarmos na luz. Em 1 João 3,23 diz, o mandamento é esse. Em 1 João 3,18 diz, olha o termo bíblico como diz, não é de palavra e nem de língua, mas é de fato e de verdade. Palavra de Deus. 1 João 3,18. Não é para ficar falando que ama. E nem de boca, de língua, mas de fato, de verdade. Precisam amar, é mandamento. Já no Evangelho de João 13,34, o próprio Cristo falando aqui, não é João escrevendo. O próprio Cristo dizendo, novo mandamento vos dou. Eu quero que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei.
Se a gente parar para pensar um pouquinho, nós vamos ver que Jesus ele está dizendo assim, olha, não estou te pedindo nada estratosféricos, anormal, que vai te arrancar um pedaço. Eu quero que você faça só o que eu estou fazendo por você. É o normal. Como eu te amei. Então, por exemplo, você não era amado, você não podia amar. Ninguém vai te cobrar uma coisa que você não tem. Mas como eu te amei e agora você é amado, é isso que eu quero que você faça da mesma forma. Você já pensou na ideia se Deus não te amasse? Se não fôssemos amados? Podemos nem imaginar isso. O que nos restaria? Mas é uma certeza que nós temos, que não importa as circunstâncias, nem nada na nossa vida, Deus nos ama. Ele falou, então, assim como eu te amei incondicionalmente. É dessa forma que eu quero que você ame. Não é nada ultrajante. Não é nada que vai te arrancar um pedaço. São coisas que você tem que lidar com elas dentro de você e tomar uma decisão. Se adequar à nova família. A partir de Cristo. Porque quando nós nascemos em uma família, quando você viu, você estava dentro dela. Você não escolheu entrar nela. E você se adequou dentro dela. Para o bem dela, para o seu bem, para receber as bênçãos da família, o fortalecimento, a comunhão e assim por diante. Então, dar aos outros o que recebeu é mandamento, não é sugestão, não é opcional. Não está dizendo se você quiser, se você gostar, se você concordar, se você achar legal. Ele está dizendo para você ser incluso na família e receber a luz que Deus manda para essa família, a revelação que vem para essa família, a proteção, porque a família é dele. Para você não perder as bênçãos que estão destinadas a esta família, você não pode ser um rebelde dentro dela. Você não pode ser um desligado, um desatento. Você precisa estar enquadrado dentro dessa estrutura familiar. Por isso, esse texto e tantos outros vai dizer assim, olha, é mandamento. É mandamento, não é opcional, não depende. Mas nós vamos ver que o mundo não dá a mínima para esse mandamento. O mundo, aliás, não dá a mínima para mandamento nenhum. E em João 3,19 diz, o problema dos homens que eles serão julgados por Deus, não é que Deus não enviou luz para eles, é que eles amaram mais as trevas. Isso está em João 3,19. Eles amaram mais as trevas porque as obras deles eram más. São pessoas más, pessoas que gostam de fazer coisas ilegais, são contra regras, são contra mandamentos, são contra princípios, são contra valores, são essencialmente más, embora eles apareçam bonzinhos. Acontece que o mundo é, na sua grande maioria, composto de pagão. E o paganismo, quando alguém nasce dentro do paganismo, ele acha normal as práticas pagãs. Portanto, para quem nascia em Sodoma e Gomorra, a imoralidade era uma coisa normal. Para quem nascia dentro do Império Romano, a violência e a injustiça era uma coisa normal. Para quem nascia em Babilônia, adorar deuses e romper com o Deus verdadeiro é uma coisa normal. Mas para quem nasceu do cristianismo, isso não pode mais ser normal. As coisas do paganismo, elas já não são normais. O que é normal para nós são as normas. É normal as normas do cristianismo. Não são pesadas. É um jugo suave, é um fardo leve, é o jugo de Jesus, é o fardo de Jesus. Então João 3,19 diz, o mundo vai ser julgado porque eles amaram a empolgante vida de trevas. Então, em vida de trevas, não é que eles estão vivendo no escuro. Eles estão vivendo no escuro da vida. Enquanto eles estão vendo uma coisa, fora dos olhos deles está acontecendo uma outra. Enquanto eles estão pensando que está indo numa direção, na verdade eles estão indo para outra. Enquanto eles estão pensando que estão adorando a um Deus, na verdade eles estão adorando o outro. É o empolgante mundo das trevas. Esse mundo das trevas, que nós chamamos de trevas, num primeiro momento, com essa nomenclatura, parece que ele é horroroso. Não, ele é empolgante, ele é interessante. É onde acontecem os prazeres, os lucros, a irreverência, tudo é permitido, não tem regras. Não é como uma família. É como alguém que vive fora da família
Então o indivíduo, ele vive solto, numa vida solo, direcionado por seu ego, por sua vontade, ele faz, fala, pensa e adora no que quer. E às vezes ele até se refere a Deus, mas o seu relacionamento com Deus é uma depravação. Não é uma coisa aceita por Deus. É como se fosse uma prostituição. Vida religiosa praticada nos dias de hoje. Embora o termo prostituição é um termo feio, mas prostituição é a perversão da permissão de Deus para viver em família. Então Deus fez uma família, um homem lindo para uma mulher linda, deu um para o outro e falou assim, olha, vocês podem procriar. E procriar é através do sexo. Na presença de Deus. Era a permissão. Logo aquele homem tinha compromisso com aquela mulher tinha compromisso com aquele homem, e os dois tinham compromisso com Deus, e os filhos teriam compromisso com eles, e todo mundo com Deus. Isso aconteceria na presença de Deus. A perversão dessa permissão é que o indivíduo agora ele quer as coisas que lhe interessam da instituição sem estar comprometido com ela. Então a diferença do sexo proibido para o sexo permitido é que o permitido ele tem a bênção de Deus e tem o comprometimento de um com o outro e os dois com Deus. O pervertido ninguém tem compromisso com ninguém. Você sabe muito bem o que é a prostituição. Então prostituição ela não leva em conta o outro, nem a moral, leva em conta o prazer, o lucro, a rebeldia, a libertinagem. Se o outro tem amor ou não tem amor, não tem nada a ver, a prostituição não se importa com isso. A prostituição, a pessoa se importa com o que ele quer, ou com o que ele vai ganhar, ou com o que ele pensa. Então ele não quer compromisso. Então o homem e a mulher, quando eles vão se prostituir, estão falando um para o outro assim, olha, eu quero um tempo com você, mas não quero você. Eu quero uma parte do seu corpo, mas não quero o seu corpo. Eu quero o dinheiro, mas não quero você, que é o dono do dinheiro. Essa é a perversão. Você pode falar, pastor, o que tem a ver com isso? Tem a ver tudo, porque Deus reclamou de Israel, que Israel tratava Deus como uma prostituta trata seu amante. O livro de Oséias é uma parábola viva do profeta. Ele falou assim, esse povo se aproxima de mim, mas não é no relacionamento familiar onde um se entrega ao outro porque se ama. Esse povo se aproxima de mim como uma prostituta se aproxima do seu freguês. Eles querem alguma coisa e depois eles vão embora. Eles vão amar outros deuses. Eles vão adorar outros deuses. Deus está falando, eu sou traído o tempo todo. Tem mais uma coisa, tem mandamentos, eles não obedecem. Mas quando eles tiverem fome, dores ou necessidades, aí eles vêm, Senhor, Senhor. É o livro do profeta Oséias. Oséias é uma parábola viva. Deus mandou ele casar com uma prostituta para ilustrar o tratamento que Israel dava para ele. E o texto que Jesus fala de amar uns aos outros, ele falou assim, olha para onde a humanidade religiosa caminha, olha como ela se distanciou de Deus. As pessoas quando pensam em Deus, elas não pensam num relacionamento puro, de entrega, de alguém que recebe, mas que Deus quer receber alguma coisa de volta, depois de tanto dar. Falou, eu te amei. Será que você não tem prova deste amor que eu te amei? Então, por que você não ama? Se eu te amei incondicionalmente, se eu não fiz nenhum processo seletivo para te amar, eu te amei como você era. Eu te coloquei na família, te agreguei sem restrições. Por que você não quer viver dentro do mandamento novo da graça, que é o projeto de Deus de ter uma nova humanidade a partir de Cristo, e essa humanidade vai viver em família? Então as pessoas chegam tão perto da graça e se desviam por às vezes não respeitar alguns princípios básicos. Você vai ver em Judas, na vida de Judas, Atos 1:25, que diz assim, olha, Judas se extraviou indo para o seu próprio lugar.
Está dizendo, Judas estava vindo bem, dentro do propósito, mas em algum momento ele entendeu que ele tinha que lucrar. Aquele relacionamento que os 12 estavam tendo com Jesus, Judas entendeu que o lucro ia prevalecer a comunhão. Olha que privilégio, ele comia com o mestre, andava com o mestre, estava perto do mestre, mas em algum momento diz o texto que ele se desviou e colocou o preço na sua vida. Ele recebeu o preço que ele tanto quis, e a Bíblia diz, e ele se arrebentou. Aquilo que para ele parecia ser um bom negócio, rapidamente ele viu que foi a destruição da vida dele. Na época de Paulo, ele escreveu em 1 Timóteo 5,15, a respeito de algumas viúvas paroleiras da época, ele falou, já estão seguindo a Satanás. E o caminho que elas estavam dando era esse, do caminho sem regras. Depois, você vai ver em Oséias 3:4 a mesma coisa. Em Romanos 13:11, nós temos um aviso para nós, igreja, dizendo assim, olha, já vai alta a noite, vem aí o dia, nós estamos bem mais perto agora do que quando essa salvação nos foi anunciada, portanto vamos acordar. Falou, vamos despertar, vamos nos inclinar para aquilo que é das trevas e deixar de lado e nos revestir da luz, andarmos dignamente e não ofereça muito a sua carne, porque ela não se preocupa com a sua salvação. Então, queridos, o texto e todos esses textos está dizendo assim, nós, chamados por Deus em Cristo Jesus, olha a grandeza da eleição, a grandeza da promessa. Fomos inseridos num plano que transcende, dentro de um propósito eterno, para uma herança eterna, para uma vida gloriosa. Tudo que nós temos que fazer agora é cumprirmos com as nossas ordenanças. Fico pensando na minha vida. Já pensou você perder tudo que Cristo fez por você pela rabugice ou pelo capricho de falar, não, irmãos, gosto desse, dos outros não. Aí Jesus que morreu por todos, como é que ele vê isso? Então parece que é uma coisa muito difícil, mas não é. É só oferecer ao outro aquilo que você recebeu. Porque é assim que o Deus, o nosso Pai, quer que sejamos. Então não sou eu que morri na cruz, não é você, não sou eu que mentalizei a família eterna, é Deus. E cada pessoa que ele vai colocando na família eterna, ele tem para ela diretriz, ele tem orientação, ele tem luz. Mas nós vivemos numa época em que se pratica um cristianismo nojento em relação a Deus. Um cristianismo suicida. Um cristianismo perigoso. Em que a gente ouve tudo que Deus está dizendo, mas a gente vai fazer o que a gente quer. Em que a gente aprende tudo que Ele falou, mas na verdade a gente vai praticar o que a gente entender que deve praticar. Não, queridos. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a prostituição é uma coisa má. Por que ela é má? Porque ela faz mal para o indivíduo que a pratica. Ela é uma coisa antifamília. Até na lei dos homens você vai ver que ela é antifamília. Ela é anti-Deus. Deus não faz nada e não aceita nada por interesse. Então as pessoas que procuram Deus, da mesma forma, oferecem este relacionamento promíscuo para com Deus. Tipo assim, está doendo, Deus, não está doendo? Esquece. Não, o relacionamento que a igreja orientada por Deus a praticar através da palavra de Deus é um relacionamento de cumplicidade, de amor, de alguém que foi amado, mas amou também, de alguém que tem um amor fiel, mas dedica também um amor fiel, de alguém que sonha, de alguém que tem prazer, de alguém que cumpre mandamentos, de alguém que cumpre ordenanças, de alguém que tem sonhos para o futuro. Não é de alguém que tem um relacionamento de interesses, de lucros momentâneos, de alguém livre, solto, que faz o que quer. A nova humanidade não é um projeto de Deus para livre pensadores. Não é um projeto de Deus para quem quer faz o que quer. Não tem lugar para a pessoa agir isoladamente.
Membro fora do corpo não é corpo. E se ele não é corpo, ele nada é. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Assim como o ramo fora da figueira não é absolutamente nada, assim são vocês. E o que é que Deus tem? Ele tem uma família. E nós vamos encontrar algumas dificuldades, porque ordenança, se não fosse difíceis de cumprir, não seria ordenança. Mandamento está falando, é lei. Mas são leis do reino. Então toda e qualquer pessoa que se propõe a fazer a vontade de Deus, a aceitar o plano de Deus, o sacrifício de Deus, para fluir na vida dele as bênçãos de Deus, ele tem que observar isso. E acho que nunca na história da humanidade o homem foi tão individual. Parece que pessoas nos incomodam. Isso é consenso. Parece que pessoas, devido ao ponto que chegou a humanidade, a desconfiança, o medo, a tudo aquilo que o inimigo já produziu na terra, a todo tipo de frustração, cada um quer viver no seu mundinho. E ninguém quer sair daquela zona de conforto. Mas nós temos um compromisso com Deus. Esse compromisso, dele depende a minha bênção. É o meu amor que determina o meu destino. Se eu amar o mundo, eu vou com o mundo. Se eu amar a Deus, eu vou com Deus. E amar é um ato da minha vontade, é uma decisão da minha pessoa. Eu sou um ser livre para amar ou para rejeitar. Amar é um exercício. Desde criancinha nós aprendemos a amar algumas pessoas. Por que será que a pessoa mais amada é a mãe? Quem concorda comigo que a regra, pode ter exceção, mas a regra, na vida de qualquer pessoa, a pessoa mais amada é a mãe, porque é a pessoa que mais plantou amor dentro de nós. Isso vem do berço. É a pessoa que mais amou e naturalmente, ela é a última a ser esquecida, a última a ser desrespeitada, ela é a primeira a ser obedecida, ela é a primeira a ser lembrada, ela é a primeira a ser amada. Aí Deus diz, e eu não te amei? Tem alguém que ama mais do que eu amei? Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que mama, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele falou, por que agora um tratamento que a humanidade pagã dedica a Deus, um tratamento desrespeitoso, nojento, de interesse? Sem uma entrega, não há um prazer em estar, em obedecer. Ele está dizendo, essas pessoas elas estão indo para lugar nenhum, estão andando em trevas, porque aqui na terra não tem lugar para ir, tem um lugar para estar. É estar na luz, na revelação e esperar o que está por vir. Então eu quero encerrar dizendo assim, nós precisamos antes de qualquer outra coisa viver isso. Seja lá qual for a dificuldade que temos, nós temos que trabalhar isso em nós, para o nosso próprio bem. Porque eu penso que Deus não tem prazer e não atenderá uma pessoa que vive fora do corpo. Assim como uma pessoa que rompe com todas as regras da família, perde o benefício de morar na casa, as bênçãos da casa, a comunhão da casa, a alegria da casa. Não tem o ônus e nem o bônus. Não tem o dever e nem o direito. Vai viver uma vida promíscua, longe, como o filho pródigo fez. Então, embora muita gente não entenda assim, cada pessoa que Deus salva, que o seu nome é escrito no livro da vida, está a partir dali vivendo em família, na perspectiva da luz da revelação de uma família eterna. Ele está sendo observado, ele está sendo avaliado, ele está tendo experiências de amar, de perdoar, de aceitar, de ser aceito, de conviver. A Bíblia fala, se ele não conseguir se adaptar com quem vê, jamais ele vai acreditar em Deus que ele não vê. Ele se engana a si mesmo. E nós que somos moradores da terra, do tempo final da humanidade, já nascemos num mundo tremendamente egoísta, individual, em que a rebeldia está em todas as instituições, nós só não podemos levar isso para Deus. Em Deus o nosso relacionamento tem que ser como quem se relaciona com Deus.
com critério, com cuidado, porque nós somos grandemente amados, grandemente aceitos, grandemente honrados, seremos grandemente enriquecidos, mas também temos compromissos. Deus disse para Israel assim: olha, eu vou te rejeitar porque você é incorrigível, você tem muitos amores. Deus não disse assim: você não me ama. Falou: você me ama, mas você não só me ama, você ama muita coisa. Ele desobedecia. Israel foi criado para ser ovelha e Deus disse: você virou vaca rebelde. Você pode imaginar, de ovelha para vaca rebelde. Como que Deus estava frustrado com os filhos de Abraão. Então, queridos, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós também nos reunimos para aprender a palavra de Deus, para a gente colocar ela em prática. Eu tenho certeza que a prática de uma mensagem como essa, com certeza vai melhorar o nosso relacionamento com Deus, que é um relacionamento de cumplicidade, de entrega, sem interesses, de alguém que entende o tanto que foi amado e é por isso que ama, de alguém que entende o tanto que recebeu e por isso que dá, de alguém que entende o quanto é desejado e por isso deseja, de alguém que entende o quanto é valorizado e por isso valoriza, não é por outro motivo. Não é um relacionamento promíscuo de alguém que trata Deus como se ele fosse um objeto. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Se coloque diante de Deus. Às vezes nós não entendemos porque muitas coisas de Deus são bloqueadas na nossa vida. E a gente pensa que o problema está em Deus ou em alguém, que Deus nos deve explicações. É que às vezes nós não estamos enquadrados na onde as bênçãos estão determinadas. Falta a gente se ajustar. Falta a gente entender e praticar. E isso desbloqueará as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu tenho certeza disso, queridos, porque Deus tem prazer em abençoar. Deus é amor, Deus é grande, Deus é bom, Deus é misericordioso. Seus ouvidos não estão doentes, seu coração não está endurecido. Nós é que precisamos de nos ajustar dentro do corpo, para que as bênçãos ordenadas por Deus cheguem até a nossa vida. E elas não chegarão se nós não nos ajustarmos. E é por isso que nós procuramos o Senhor, a palavra do Senhor, a presença do Senhor. E eu te convido hoje a juntos, todos nós, a tomarmos uma decisão de cumprirmos mandamentos. Falar: Deus, eu quero ter prazer em cumprir a sua lei. Eu vou me esforçar para isso. Teu Espírito Santo vai me ajudar a fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Deus, nós estamos na Tua presença e acabamos de ouvir a Tua palavra. E agora, Deus, nós estamos aqui para sermos ministrados pela oração da fé que é feita em nome de Jesus. Olha para a nossa vida agora, ó Deus. Olha para a nossa vida. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas. Tu sabes o que nós precisamos. Tu sabes o que nós estamos vivendo. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos e dependemos de Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, olha para a nossa vida hoje e venha, Senhor, ajustar nela tudo que precisa ser ajustado. Deus, traga, Senhor, essa luz da vida.
essa luz que emana do teu trono, essa luz que vem do trono de Deus, que guia o teu povo, ó Senhor, por este mundo, livrando-os de todo mal, de todo perigo, de todo engano, de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Esta luz, ó Deus, que conduz, que é lâmpada para os nossos pés, eu quero te pedir, ó Deus, que ela venha, Senhor, sobre a vida de todos que aqui estão. Que o teu Espírito, ó Deus, possa estar direcionando a cada um, iluminando, aquecendo o seu coração, falando com ele, trazendo ele, ó Deus, para perto de ti, para entender, ó Deus, o teu propósito, o teu querer, o seu chamado em cada momento da vida dele. Queremos te pedir, ó Deus, nos perdoa, como teu povo congregado neste lugar. Nós te pedimos perdão dos nossos pecados, às vezes, ó Deus, que pecamos sem saber que estamos pecando. Mas estamos pecando. Então nos perdoe, ó Deus, e nos ajude agora a termos uma nova oportunidade de praticarmos um cristianismo que te agrada, um cristianismo de entrega, um cristianismo de aceitação, um cristianismo de verdade, de sinceridade, onde, ó Deus, todas as bênçãos que há em Cristo Jesus chegarão, ó Deus, graciosamente, abundantemente na nossa vida. É isso que nós queremos viver, ó Deus, na tua presença. Deus, muito obrigado, Senhor, por nos amar. Nós estamos convencidos, ó Deus, crentes e seguros deste amor grande, deste amor fiel, deste amor que acalenta, deste amor que protege, deste amor que conduz. Nós temos, ó Deus, esta convicção plena deste fato já consumado na pessoa de Jesus Cristo em prol da nossa vida. Agora nós queremos, ó Deus, viver este amor em relação ao nosso semelhante. E nós te pedimos, nos ajuda nesta missão, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, porque é assim que queremos viver. Deus, eu também te peço, se tem aqui alguém que está na tua presença, que precisa, ó Deus, de um livramento, um socorro, uma cura, uma libertação, um milagre, ó Deus, que só o Senhor pode fazer. Deus, agora, em nome de Jesus, porque tu és Deus, porque tu podes, porque o Senhor sabe e porque o Senhor quer, é que nós ministramos, ó Deus, em nome de Jesus. Faça isso, ó Deus, aos teus filhos que esperam por ti, para que o teu nome seja glorificado na vida deles. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e por tudo te agradecemos. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Aleluia. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.